Fala galera, beleza? Tranquilinho? Olha só, ficou um conceito do vídeo anterior que é importante a gente debater antes que a gente passe a um outro tema, dentro da geografia da população, tá? Que é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade, na realidade, está até já delimitado pra gente aqui. Esse livro, ele facilita a minha vida, eu amo esse livro, porque ele facilita a minha vida e a nossa vida, né? Muito bom. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher. E é importante a gente pegar esse conceito e analisar ele friamente, né? Porque isso tanto interfere na vida familiar, individual, né? Quanto na vida do país, da região, da cidade, enfim. Quanto mais filhos por mulher, seria pior, assim, tá? Por que seria pior? Ah, tadinha das crianças, meu Deus do céu. Pá, vamos analisar friamente. Tipo assim, uma família tradicional lá, sei lá, pai, mãe e 8 filhos. Esses 8 filhos comeriam com qualidade? Não. Por quê? Porque a renda que esse pai, que essa mãe vão conseguir, não vai conseguir sustentar com qualidade nutricional, né, essas 8 crianças. Esse é o primeiro ponto. Isso se reverbera para outras áreas da vida. A área educacional, não ia ter creche, escola para todo pública, né? Para todo mundo, tá? Essas crianças passariam por inúmeras dificuldades, tá? Então, o que acontece? Os dois continentes que tem mais taxa de fecundidade, que é mais alta, seriam a África, que está até destacado aqui, 5,1 nascimentos por mulher, entre 2000 e 2005, 4,7 seriam filhos, tá? Entre 2010 e 2015, aí vem aquela pergunta, né? 4,7 nasceu só a perna da criança? Não, isso é uma média, tá? Isso traz para essa galera uma qualidade de vida pior, tá? A realidade é essa, mano. Não adianta, tá? Quando você compara, por exemplo, com países, não precisa nem muito longe, nem ser país muito desenvolvido, tá? No Brasil, a média é mais ou menos 2 crianças por família, tá? E mesmo assim, a gente encontra, isso é média, tá? Não é uma realidade que se reverbere por todo o país, tá? Isso vem melhorando no Brasil, tá? Tu pega famílias, nas nossas próprias famílias de 1950 para cá, né? É só a gente contar o número de tios que a gente tem. Eu tenho tio que eu nem conheço. Ah, fulano morreu. Falei, ah, tá, não conheci. Acontece. Por quê? Eu tenho 10 tios por parte de mãe, mais 12 tios por parte de pai, e que eu nunca vi. Que às vezes eu vou numa festa, quando tava com festa ainda, né, antes do corona, eu ia na festa, pô, você é teu tio, mané. Pô, legal. Nunca te vi, mas sempre te amei. Isso acontece. Hoje, o que acontece? A mulher ela tá entrando mais no mercado de trabalho. Ela tem conquistado mais direitos. Por mais que ainda não seja o ideal, por mais que a gente ainda viva numa sociedade machista e tal, a mulher ela tem conquistado mais seus direitos. Ela tem buscado estudar mais, né? Ela tem buscado fazer faculdade. Ela tem buscado melhores cargos. Então, isso passou por um momento de escolha ao longo desses 50 anos, tá? Então a mulher deixou de ter muito filho, muitas vezes nem filho ter, para poder se dedicar à profissão, tá? A vida profissional, a vida de renda, tal, isso acontece. Isso já se tornou normal em países como o Brasil, em países como Estados Unidos, em países como Alemanha, Suécia, Noruega, tá? E isso tem resultado, tá? Isso tem alguns resultados. Primeiro,
A longo prazo, esses países vão ter problema de mão de obra. Tá? Não estou falando nem de mão de obra qualificada, estou falando de mão de obra em geral. Por que vai ter problema de mão de obra? Porque, por exemplo, eu hoje, vou fazer, né? Dependendo de quando vocês verem esse vídeo, já completei 34 anos. Daqui a, sei lá, 18 anos eu tô me aposentando. Sei lá, tô chutando. O que vai acontecer? Não vai ter gente, ou vai ter menos professores para suprir menos concorrência para suprir a minha vaga. Aí o que vai acontecer? Essa mão de obra vai ficar mais cara e isso vai gerar um problema que já está gerando em alguns países, né, como Suécia, como Noruega, como a Alemanha, de um envelhecimento da população e falta de mão de obra lá atrás. Ó. Aí o que acontece? O que essa galera tem que fazer? Antigamente eles detestavam imigração, não aceitavam imigração. Hoje, eles incentivam a imigração. Tá? Então, o que acontece? De vez em quando, tu vai ver na internet, a cidade na Noruega oferece residência e emprego para imigrantes. Claro que com alguns critérios. Tem que falar a língua do lugar, você tem que ser qualificado, enfim, mas está oferecendo, coisa que não acontecia 20, 30 anos atrás. Né? Então, assim, a facilitação da imigração ela vem acontecendo por isso. Tá? Vou dar um exemplo clássico. Tá? Você pega a seleção da França, você pega a seleção da Alemanha, que na década de 80 era todo mundo branco de olho azul, louro, branco de olho azul e tal, aquele negócio. Tu pega a seleção da França, campeão do mundo na última Copa, metade do time é filho de imigrante. Mbappé é filho de imigrante. Zinedine Zidane, que foi o primeiro cracaço campeão do mundo francês, era filho de argelino. Do Mbappé eu não tenho certeza de qual país é, mas é africano. Não é de origem, de linhagem europeia. Né? E isso, para esses países, principalmente para os países europeus, isso é bom por um lado, porque supre a mão de obra, e horrível por outro, porque eles são preconceituosos contra a imigração, eles não gostam. Eles aceitam, é como um remédio amargo para eles. Infelizmente, a realidade é essa, tá? Isso é uma análise que a gente está fazendo rápido aqui. Isso aí seria tema aí até de palestra para a gente debater durante horas isso, tá? Isso a gente vai discutir também no chat. Fica tranquilo, tá? Aqui a gente pode ver um mapa que fala do crescimento dessa taxa de fecundidade, do crescimento vegetativo pelo mundo. Tá? Os países africanos com taxas maiores, os asiáticos seguindo. Nas Américas, depende muito do lugar, tá? Mas continente africano e continente asiático seguindo aí a tendência de crescimento ainda bastante acelerado. Tá? É importante a gente relacionar, a gente colocar nessa análise que só o crescimento vegetativo ou somente o crescimento da população não são responsáveis pela miséria ou pela pobreza. Tá? Isso vai muito também da produção industrial, né? Vai muito também da inserção desses países no sistema globalizante. Tá? O Brasil é inserido, por mais que algumas vezes ele tropece nas próprias pernas, né? Mas é importante a gente pautar e colocar o capitalismo e o sistema de mercado mundial em todo esse contexto, beleza? Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco, mano, de estrutura da população. O que acontece? Ó, vou até fazer uma parada aqui, rapidinho, pra gente não alongar muito o vídeo. Ó, tipo assim, daqui pra baixo, ó. Borrachinha que ficou ruim. Ó.
fazer uma parada maneira pra gente. Fica ligado, parceiro. Não se dispersa, não. Ó, essas idades aqui, ó. Tipo, de 18 anos até 65 anos, a gente chama de população economicamente ativa. A gente está dividindo essa população em 3 populações diferentes, tá? Não tô nem comparando uma com a outra. Tô comparando, tô delimitando aqui o que é cada coisa. Essa galera aqui, de cima, que é a galera mais velha, tá? De 65 anos para frente, é a galera da população economicamente inativa, que a gente chama de PEI. PEI, tá? Juntamente aí com crianças e adolescentes, até 17 anos. Tá? E essa galera que eu marquei aqui, a gente chama de PEA, que é a população economicamente ativa, que é a galera que está trabalhando. Eu estou incluído nela, né? 34 anos, trabalhando, dando aula e tal. O que acontece? Essa galera aqui, ela é responsável pelo andamento econômico do país. É claro que a gente precisa de políticas públicas que insiram essa galera aqui, no mercado de trabalho, que tem a vaga ou para todo mundo ou para a grande maioria, tá? Para que essas duas galeras aqui, da população economicamente inativa, se mantenham também sustentadas, tá? Aí agora a gente vai, deixa eu pegar meu borrachinho aqui para a gente fazer uma outra comparação. São 2 pirâmides, a gente chama isso de pirâmide etária, tá? A pirâmide etária da Alemanha, que tem 80 milhões de habitantes mais ou menos, conta a Eritreia, mesmo ano, tá? Você vê que, tipo, a quantidade de jovens na Alemanha é muito menor, tá? Tem 2% de jovens aqui na Alemanha contra 8% de crianças. Então, assim, e a quantidade de idosos, por exemplo, tu pega aqui, galera, ó, acima de 75 anos, 0,2%. Aqui, acima de 80 anos, 1,4%. O que acontece? Como a Alemanha tem uma qualidade de vida melhor, a galera vive mais, a mulher está no mercado de trabalho e tem menos filhos. A realidade é essa. Na Eritreia, que é um país muito pobre, a galera tem muito filho, a mulher ou não trabalha fora, ou trabalha informalmente carregando os filhos atrás, né? Coisa que a gente vê em filme falando sobre a África, tá? Uma condição de vida péssima, moradias péssimas, rede de esgoto horrorosa, com a mortalidade infantil muito alta, tá? Então, assim, são 2 realidades diferentes que esses 2 gráficos mostram pra gente. No primeiro gráfico, na primeira pirâmide, mostra um país desenvolvido, mostra um país legal de se morar, né? Onde você vai ter acesso aos serviços públicos. E no segundo, tu vai morar para ser missionário, porque emprego não tem. Sacou? Ah, eu vou morar na África, legal. Tu vai ser médico sem fronteira, professor sem fronteira, tá? Para ganhar muito pouco, menos no Brasil, tu vai trabalhar mesmo no amor. Porque emprego não tem nem para eles, quanto mais pra gente, tá? Mas vamos lá. Isso não se trata de preconceito, se trata de realidade mundial, de realidade de vida. Como eu falei, somos mais de 7 milhões de habitantes e não tem recurso para todo mundo, filho. Daqui a 10 anos, 9 anos, a proporção é para chegar a 11 bilhões. Aí que não vai ter recurso mesmo, ainda mais com a consciência ambiental que a gente tem, que é excelente, primordial. Todo mundo consciente, legal, não joga lixo na rua, né? Ainda tem isso. Então, o que acontece, cara? Como eu falei para vocês, população economicamente ativa é aquela que trabalha, que coloca dinheiro em casa, que paga imposto. Todo mundo paga imposto, tá? Quando você compra um lanche na cantina, aí aqui na Tia Regina, você está pagando imposto, porque quando você compra uma Coca-Cola, um salgado, metade dele é imposto. Hã? Isso não é a Tia Regina que define, não, pelo amor de Deus, tá? Tia Regina, ó, falando que tá falando imposto, não. É o governo, isso já vem do governo, mano.
Porque o salgado, para ser feito, paga imposto na farinha de trigo, no presunto, no queijo, enfim, tá? A distribuição da população economicamente ativa, quanto maior melhor o país, melhor distribuído vai ser, tá? Você quer ver um país subdesenvolvido, é você ter muita população economicamente ativa no setor agropecuário, como Uganda, como Índia, como Brasil. Aí tu começa a ver ali, Japão, Estados Unidos e Reino Unido. Esses caras que eles não têm, mas eles não têm território para produzir. Estados Unidos, o território é tão grande como o do Brasil, filho. Só que os caras conseguem colocar essa mão de obra em outros lugares e botar maquinário para produzir. E produzem muito, né? Aí tu fala de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice mentiroso, tá? É o índice mais mentiroso da geografia, porque ele mostra uma realidade, ele vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor. Aí tu pega o índice do Brasil, 0,700 e tal, né? Ou seja, qualidade de vida lá em cima, geral, num braço só, tranquilão. Isso é realidade no Brasil? Não. Não. Mas quando você pega cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né, renda, saúde, né, dá uma melhorada e joga isso para cima. Só que é um índice que a gente trata na geografia, a gente nem gosta muito não de ensinar, mas de fazer análise pelo IDH. É o índice mais caoseiro da geografia, mas é cobrado em provas. Então a gente tem que saber o que é, pelo menos, tá? Pelo menos. Beleza? Aí a gente pega o primeiro lugar do ranking, é a Noruega, com 0,949. Tipo, aquele primeiro aluno da classe, tá ligado? Pô, tudo funciona. Ali sim é um índice mais perto da realidade. Tudo funciona, todo mundo com renda alta e tal. O Brasil, olha o do Brasil, 0,754. Tu vai numa rocinha da vida, tu vê que isso é caô, mané. Tu vê que é mentira. Mas beleza. Vamos lá, aí já vem atividades. Atividades eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Não vou me alongar muito também, né? Para não ficar muito maçante para vocês. Um beijo para vocês. É muito bom revê-los. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu, até o chat.